Amigos do canal Missionário e de Pregar, e bem-vindo a mais um vídeo. E nós queremos falar nesse vídeo a respeito de como ler a Bíblia Sagrada, as Escrituras. De que forma você deve ler a Bíblia. Você pode estudá-la. E qual é a maneira correta? Começar de Gênesis a Apocalipse normal, tem outra forma. Então eu quero te ensinar, deixar aqui para você um ensinamento daquilo que eu faço na minha vida. De repente eu posso transmitir para você, bom? Então, antes de mais nada, nos ajude aí divulgando este vídeo, se inscrevendo no canal, também apertando o sino da notificação e dando o like, o joinha. E também propague esse vídeo nas redes sociais, no Facebook, nos seus grupos de WhatsApp, né? Ao invés de ficar propagando lá somente vídeos lá de engraçadinhos, tal, coloca lá uma mensagem da palavra de Deus, uma pregação, um ensinamento como esse, que às vezes as pessoas estão precisando ouvir isso, e você vai ser o agente que vai realmente enviar para que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho, e você vai receber galardão, amém? Glória a Deus. Quando nós falamos de ler a Bíblia, nós falamos de um estudo, não é somente ler um capítulo. Vou abrir hoje no Salmo 23, um salmo maravilhoso. Não, vou abrir no Salmo 91 porque estou com medo, né? Vou abrir no Salmo 150 de adoração. Não, queridos, isso não é estudar a Bíblia, isso é ler algum capítulo, que você pode fazer isso. Porém, estudar a Bíblia, o que é? Examinar, né? Quando Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, quando você vai estudar, você vai ler a respeito, e vai ler capítulos, né? Às vezes a pessoa fala, como é que eu vou ler a Bíblia em 6 meses, né? Vou ler 5 capítulos por dia, né? Você consegue ler em 6 meses. Ou 10 capítulos por dia, né? Para diminuir o tempo. Mas, querido, o importante é que você estude. Quando você vai estudar as Escrituras, principalmente aqueles que são iniciantes, né, que aqueles que realmente aceitaram a Cristo, você aceitou Cristo como Salvador, você ainda é neófito, está iniciando, mas você deseja conhecer as Escrituras porque você está cheio da graça de Deus, o Espírito Santo te revelou que Jesus Cristo é o único Senhor da tua vida. Então a primeira coisa que você deve fazer, você acabou de ganhar uma Bíblia, ou você comprou uma Bíblia. Aí o que você vai fazer? Você está com a Bíblia na mão. Aí você precisa ler. Como é que eu vou estudar a Bíblia? Então aprenda. Primeira coisa que você vai fazer é abrir no Novo Testamento. Você abre lá onde começa Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas, depois João. Por que você deve ler primeiro os 4 evangelhos? Porque é onde está falando sobre o teu Salvador, sobre Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Você precisa conhecer a Cristo, você precisa entender o propósito dele na terra, você precisa ver os ensinamentos, você precisa ler sobre as curas, os milagres, tudo aquilo que o Senhor fez aqui na terra quando estava aqui como homem. E ele foi até o fim, foi crucificado na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado pelos romanos, pelos judeus. A ação da crucificação, sim, os judeus acusou, os romanos crucificaram. Mas Jesus não foi morto porque ele não queria e fizeram isso. Não, Jesus veio para isso mesmo. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso que ele morreu, ele entregou. Você lendo lá em João 10, ele fala, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para reassumi-la outra vez. Então Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia para a glória de Deus. Então, primeiramente, você vai conhecer o teu Senhor, Jesus. Então você vai ler Mateus, e os Marcos, Lucas e João, porque os evangelhos, eles se unificam, né? Chamados evangelhos sinóticos, se unificam e mostram com clareza a vida de Jesus aqui na terra. Você leu os 4 evangelhos?
Então, de que forma? No mínimo, você leia 5 capítulos por dia, no mínimo. Mas não é para ler no lugar de barulho, as pessoas conversando. Você vai num lugar reservado, no teu quarto, algum lugar reservado, que seja você e Deus. Se quiser colocar um fone de ouvido, coloca. Né? Mas uma música bem suave, só tocada, mas lê ali. Não vai colocar música cantada que vai tirar a sua atenção. Então você tem que ficar... Pode colocar até uma música suave, né? Fundo musical, ou não coloque nada, apenas leia. Preste bem atenção. Se você perceber que a tua mente começa a sair do foco, você repreenda, porque às vezes é o inimigo querendo impedir de você entender a palavra. Aí você, em nome de Jesus, eu vou ler. Lê de novo. Às vezes quando eu estou lendo, eu vejo que a minha mente está sumindo para outras coisas, eu volto, releio outra vez, para não perder o ensinamento. Aí você leu os 4 evangelhos, você terminou. Depois você vai começar a ler sobre a igreja primitiva, sobre a vida dos apóstolos, né? Chama Atos, quando termina lá em João, depois começa Atos dos Apóstolos, que é o Atos que realmente que eles fizeram da obra missionária, que eles começaram a pregar a palavra, também foram perseguidos, e ali você vê as conversões de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, depois você vê os ensinamentos do apóstolo Paulo, que teve uma vida exemplar na obra de Deus, ensinamentos dos outros apóstolos, Pedro, João, o apóstolo do amor, né? Você vê, antes você vai ver os ensinamentos das cartas paulíneas às igrejas, aos coríntios, aos romanos, tudo mais, né? Então, quando você terminar de ler as escrituras, ali antes de chegar no Apocalipse, eu acho que, se não me engano, o último capítulo é o livro de Judas, mas não é o Judas Iscariote. Não fica com raiva de ler o livro de Judas, que é um capítulo só, mas Judas não é o Iscariote, é outro Judas. Terminou? Aí você vai entrar em Apocalipse. Aí você não vai entender quase nada do Apocalipse. Mas você pode pedir explicação. Um pastor, uma pessoa preparada. Terminando de ler o Apocalipse, aí sim você começa lá em Gênesis. Vai ler a criação do mundo, aí você começa a ver a história, chamado de Abraão, né? Antes vai ter a Arca de Noé, um monte de histórias bíblicas, a história de Israel. E muito você vai entender que o que aconteceu ali no Velho Testamento se cumpriu em Cristo. Qualquer dúvida, pergunte ao professor de escola dominical ou ao pastor da tua igreja, que ele vai te ensinar. Mas leia a Bíblia, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, pergunta aí onde tem o comentário do canal, faça a pergunta, algum comentário, você vai me ajudar bastante também. Eu estarei pronto a te responder em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.